Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, estou aqui com o... Lucas Engelsen. E hoje a gente vai começar um projeto novo aqui, que é um podcast. A gente ainda não tem o nome dele, mas mais pra frente a gente vai mudar o nome e vai colocar aí para vocês verem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá afligindo bastante famílias aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o tema que eu já trouxe para vocês em outro vídeo aqui no canal, que é sobre o suicídio no agronegócio. Hoje em dia o suicídio ele vem aumentando muito, não só nos jovens, né? Antigamente a gente tinha muitos problemas com muitos jovens, mas hoje a gente tem a tendência aí de pessoas com mais idade, pessoas com 40 anos, 50 anos, 60 anos, cometendo suicídio. E isso está muito ligado diante às dívidas, né? Porque dentro das dívidas a gente tem um grande agravante que seria o nosso pensamento, né? A gente se fecha no nosso pensamento e a gente acaba não olhando outras oportunidades, outras maneiras de ver a vida. Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre como que a gente pode sair do nosso pensamento, como que a gente pode abrir o nosso pensamento, como que a gente pode olhar para um horizonte diferente de possibilidades. Beleza? Bom, eu também tenho o Lucas aqui, que ele acabou de lançar um livro e ele vai mostrar um pouco também para vocês. Fala um pouquinho aí do seu livro, Lucas. Meu livro ele foi uma inspiração do que eu passei um perrengue na minha vida, né? Eu falo que um prejuízo de 100 mil ele faz você tirar da zona de conforto, né? Então, logo depois que eu passei esse prejuízo, eu coloquei como ele não foi um prejuízo, ele foi um aprendizado de 100 mil. Então, esse aprendizado ele me tornou e ele fez eu escrever esse livro. E com esse livro aqui eu conto um pouco sobre os princípios que eu tive para passar essas dívidas que eu acabei tendo, né? No prejuízo no aviário, onde morreu todos os frangos, né? Então eu usei os princípios e que me fez eu antecipar essa passagem dessa dívida, né? Quando que foi isso? Essa dívida aqui eu arquei, teve ela, né? Esse aprendizado foi lá em 2022, né? Já era pandemia, já. Era pós-pandemia, né? E por que que eles... aconteceu isso? Desarmou um DR, né, dentro do aviário e morreu tudo os frangos, né? Os frangos estavam com 31 dias, então... E é 40 dias para ser entregue, 50? Isso, 42 dias, né? 42 dias era para ser entregue, mais 11 dias antes de ser entregue morreu tudo os frangos, né? E mais dívida para pagar, né? Porque provavelmente você ia receber, ia quitar muita coisa, né? Exatamente, geralmente sempre a gente tem aquelas dívidas, né? Mensais ou anuais, né? Então acabou virando uma bola de neve, né? Como se fala o outro, né? A gente começou a empurrar com a barriga muitas coisas. Teve muita gente que entendeu a situação e que a gente ia passar essa situação adiante. Tipo, ó, não vou conseguir pagar você agora, mas vamos ter que pagar um pouco mais para frente. Daí o pessoal começou a entender e foi. Teve alguém que não entendeu, assim? Tem as pessoas que não entendem, que elas não têm a empatia, né? De entender que você está num problema que você não queria ter. Então, tem pessoas que não entendem esse lado. E você lembra de ter pegado alguma coisa assim para você? Assim, quando essas pessoas não entendem, você fica culpado, se sentindo culpado. Culpado, tipo, não. Porque é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, né? Você, do nada, você ter um prejuízo, né? Sim. Então, assim, eu não me senti culpado e também não tive ódio com essas pessoas que ficaram com esse mal olhado, vamos dizer assim. Ah, mal olhado pode ser, né? Esse, não, você tem que pagar agora e agora, não tem, né? Então, a gente sempre... E não tinha como pagar. Não tinha como pagar também. Eu passei por algo bem parecido, né? Bom, você sabe, né? E caí num golpe, mas eu também não coloco o golpe como uma coisa ruim, sabe? Acredito que se não fosse o golpe, talvez eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje, né? Tanto que eu já tinha feito psicoterapia, né? Para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta e eu já atendi algumas pessoas, mas trabalhava no sítio, né? Todo mundo do canal aí sabe que eu trabalhava no sítio, trabalhei boa parte da minha vida e não gostava daquilo, né? Realmente aquilo para mim era depressivo, mas eu não sabia que era depressivo. Eu vivia aquilo e achava que era normal, né?
Então, assim, muitas e muitas vezes eu lembro nitidamente eu carpindo buva e chorando. Cara, tipo assim, e eu chorando com raiva porque, tipo assim, por que que eu tô chorando? Sabe? Uhum. Não era assim por tristeza, sabe? Era Sim, uma tristeza, mas não era aquele negócio. é Eu verdade. carpia e chorava, porque eu pensava que eu tinha que estar agradecendo, porque pelo menos a gente tinha bastante coisa, a gente tinha, pai sempre conquistou muita coisa, sempre foi muito bom com números, enfim. E eu não gostava daquilo, então para mim era um peso, e eu chorava por aquele peso. Porque se eu quisesse, eu sabia que no meu subconsciente, que se eu tivesse que sair de lá, eu ia ter que fazer um esforço tão grande e que esse esforço eu não tinha força para fazer esse esforço. Então veio o golpe. Assim, Isso. acarretou tudo para eu, olha, se você não sair dessa forma, você vai sair de outra. Sempre tem um jeito que Deus vai te achar. Exatamente, exatamente. Só que daí quando eu tomei um golpe, eu não vi por esse lado, né? Fiquei com raiva, né? Pra quem não sabe, o golpe foi assim, eu dei 100 mil reais e era para voltar uma carta de 330 mil reais. E aí fui deixando as coisas, as contas que tinha, que eram contas anuais também, custeio, né, pecuário, custeio de safra, tudo para pagar com isso. E aí chegou no dia, não caiu o dinheiro do cara, eu mandei mensagem para ele ficou me enrolando, falou, não, vai cair, fé em Deus que vai cair. E que raiva, porque ele só falava em Deus, né? Eu tenho uma raiva disso. E ele veio com uma Bíblia embaixo do braço, enfim. E aí quando eu descobri que era golpe, foi uma loucura, assim. Foi Dá meses aquele sem baque, dormir, né? nossa, cara. Olha, sinceramente, se eu não tivesse a minha filha, minha esposa, eu acho que eu tinha feito alguma coisa errada ali. Mas aí a gente começa a ver, né? Assim, Deus preparou isso também. Minha filha tinha acabado de nascer, tinha 6 meses, né? Só que daí não teve para onde eu correr. Foi tudo muito bem amarrado para eu vender e para eu sair daquele Uhum. mundo. E aí, no mesmo tempo que eu vi tudo isso, que eu cheguei em casa e tive que falar pra minha mulher, essa foi a parte mais importante. Eu acho que eu cheguei em casa e fiquei pensando, fiquei eu acho que um mês pensando, como que eu vou falar isso para minha mulher? Olha, a gente vai ter que vender a nossa casa, que a gente desenhou, que a gente sonhou, que a gente economizou para comprar, e a gente vai ter que vender. E eu fiquei segurando aquilo. E cara, quando eu cheguei e falei, não, eu vou ter que falar para ela porque não tem para onde correr, né? Todo mundo, ninguém entendeu. Foi assim, Certo. eu tinha 10 pessoas para pagar, 2 entenderam. O Sim. restante, Todo mundo queria o dinheiro. e quem eu devia mais foi quem mais entendeu. Porque os caras que eu devia mais, eles tinham um poder aquisitivo maior e eles sabiam, olha, eu já passei por isso, né? Você vai conseguir, entende? Tudo bem, fica tranquilo. Agora, que eu devia pouco, meu Deus, cara. Assim, ajudei muito e aí me trataram como se eu fosse um charlatão. E aí eu tinha esses dois caminhos, por isso que eu te pedi. Eu fiquei com muita raiva deles e fiquei com muita raiva de mim, entende? Certo. Eu fiquei com muita vergonha. Falei, porra, eu Uhum. sou um lixo mesmo, não vai pra frente isso. E aí você começa, entende? E esse é o seu pensamento. E esse é um pensamento que ele pode se tornar suicida. Isso quando acontece, como que aconteceu pra mim, como aconteceu pra você, pense nas 48 horas mais compridas das nossas vidas, hein? Uhum. Porque eu não dormi, pelo menos. Não, fica sem dormir. Você fica sem dormir, né? Então é as 48 horas mais É, compridas do... insônia. E aí você fica pensando, como que eu vou fazer para pagar isso? E a mente não desacelera, E né? o pior é que você fica pensando, pô, podia ter olhado diferente. Nossa, tava tão na cara que aquele cara é da golpe. Cara, o meu advogado, ele ria, ele é meu amigo, né? Então, quando ele leu o contrato pra mim, ele riu. Assim. Falou, Felipe, esse contrato tá com palavra escrita errada. Daí ele me mostrou assim, tava uma palavra bem esdrúxula lá errada. Eu falei, cara, tava na cara, Felipe, que ele ia te dar o golpe. Aí eu fiquei, mas assim, tudo, até nos detalhes, né? Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, assim, 6 meses, né? Aquilo que você falou para Sim. mim semana passada. Agora eu consigo olhar para trás e falar, não. Agora eu consigo ter Hum, uma semente tipo assim, pô, agora eu sou muito mais eu sou muito mais homem do que eu era. com certeza, né? Você vai pegando esses perrengues e vai aprendendo, né? Exatamente. Só que daí a gente volta, né? E eu nunca gostei desse negócio de coach. Pô, você só vai aprender no sofrimento. E, cara, na verdade é isso. Você só vai É, aprender no sofrimento. Enquanto você não sair, você vai ficar levando porrada. é isso aí mesmo. Quando eu falo da semente, quando eu falei do lançamento no meu livro, Sim. quando eu falei da semente,
qual que é a primeira coisa que faz com a semente? Te joga no buraco. E o prejuízo é a mesma coisa. Você aprende lá embaixo, né? Verdade, é isso aí. E vem alguém e tampa e joga a terra ainda em cima, né? Então, aí você fica naquele Fica no sufoco, escuro. fica no escuro, daí você questiona Deus, fala, meu Deus, o que deu aqui? Sei lá, Sem respirar. e você tá lá embaixo falando, meu Deus, que escuridão, daí você quer conversar com Deus e Deus te deixa ali no deserto. Essa é a pior coisa que tem, Essa é a né? pior coisa. Cara, eu acho que é exatamente isso. Essa é a pior coisa e você vai aprendendo com o silêncio. É a pior coisa, eu acho, que quando você vai aprendendo com o silêncio e de repente você vai tendo mínimas respostas. Só que daí é aí Aí que você você... vê, né? Porque assim, essas respostas eu vejo que elas já estavam ali. Sim, mas eu não via. também. Né? Eu falo para meus pacientes, sempre, e isso que é um negócio, eu sempre falei para meus pacientes, a gente fala muita coisa parecida, né? Porque histórias, né? A gente, por meio de metáforas, de analogia, a gente vai ajudando o paciente também a enxergar aquilo. Porque dentro da neurociência, a gente tem os receptores neurais. Então, eu tenho que jogar uma imagem para você, uma história para você captar aquilo. Para dar insight. Exatamente. Porque o que é a fala? Cara, é um negócio milagroso? Sim. Que ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, a gente não sabe como que a pessoa que vai estar escutando, Escutando, ela vai interpretar da forma que ela quiser, porque ela vai interpretar da forma que ela foi ensinada. Então, a gente tem um intelecto passivo, que que ele está ali, todo o tempo, sim. e está com as pontas soltas, tipo assim, coisas que foram mal acabadas no nosso pensamento, que são as nossas sinapses, todas as nossas respostas neurais. E aí, quando você joga uma analogia, a pessoa capta e fala, nossa, agora eu entendi tudo. Entendeu, né? E aí, daí, ao mesmo tempo que ela vai, ela fala, nossa, mas eu entendi tudo, mas eu não entendi nada. E aí ela começa a ver que tem tanta coisa para ela entender. E eu acho que é justamente isso quando a gente está no buraco. É isso mesmo. As respostas, elas estão ali, mas Sim. como que a gente está em foco em uma coisa só, fugir do problema ou querer você... eu quero acabar logo com esse problema, ou você só pensa numa coisa, dinheiro para acabar com esse problema. Então as respostas sempre teve ali, só que você não deu sentido para entender essas respostas, né? Exatamente. E aí, assim, acho que eu devia ter uns 16 anos de idade. Eu sempre ficava pensando nisso, eu acordava 4 horas da manhã e ia tirar leite. Com 16 anos, falava... E ia com vontade até, assim, né? Eu já tinha entendido, mas eu ficava com aquilo, nossa, tá tudo no detalhe, tá tudo no detalhe. E eu não entendia por que eu falava isso, imagina, não entendia essas coisas. Só que na época eu já estudava muita coisa de neurociência, de pensamento, de imaginação, filosofia. E aí quando eu caí nesse golpe, que eu comecei a olhar para isso, falei, nossa, realmente está nos detalhes. Deus está falando comigo no detalhe. Ele não vai descer e vai aparecer e falar para mim, olha, o caminho não é aqui, Felipe. Ele vai falar assim, olha, talvez não é isso aí. E aí eu falo isso para meus pacientes, né? Deus não grita, né? Ele não fica fazendo esforço. Não. Ele é massacrante. Mesmo se você quiser ou se você não quiser, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Porque eu falo que assim, já aconteceu, né? É só esperar nós se formar para receber também, né? Exatamente. E querendo ou não, agora veio o princípio da diligência, né? Isso. É o primeiro capítulo do meu livro, né? Cara, como é que você fica diligente depois, né? Nossa, eu vou olhar os mínimos detalhes. Pô, nossa, será que vai dar bom? Você vai perguntar para um amigo, será que esse negócio aqui vai dar... Será que vai dar bom? Se eu tivesse ligado pro meu advogado antes, daí veio esse questionamento, por que você não fez isso? Né? Então agora o princípio da diligência ele é posto em prática, né? E antes, eu pelo menos para mim, eu era afobado, nossa. Arriscava tudo o tempo todo. Tudo o tempo todo, cara, que diligência. Eu fazia isso também. Agora aprendemos que tem que ser diligente, não é simplesmente entrar assim, afobado. A gente às vezes pensa no dinheiro, mas, cara, não vê que de repente vai perder a paz naquilo ali. Então a diligência é para isso, né? E era isso que eu estava também buscando. Por mais que eu já rezava muito também, porque, né, tem que rezar. Não que eu seja um rezador, tá, pessoal? Porque a pessoa fala, rezava muito, rezava 2 terços por dia. Mas eu lembro de eu ter pedido isso. Eu lembro, se não é o meu caminho aqui, me tira daqui.
A gente tem que cuidar com as palavras que a gente fala, né? E ele me arrastou de lá. Tira na força. E tira mesmo, né? Eu falo que não tem, né? O poder da palavra, né? Já ela tá lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Haja luz e houve luz. Então, ali já tem ele falando, né? O poder da palavra é certo. Se você falar, Exatamente. vai chegar. Não interessa que hora, que momento. Você nunca sabe, né? Mas você sabe que vai chegar. Só que eu acho que o pessoal, muitas vezes, eles não sabem que vão chegar. Eu acho que eu e você, a gente tem um pouco mais de noção disso, que a gente já passou por isso. Com certeza, né? Eu acho que muita gente passou, só que nunca olhou para esse lado. Eu vejo exatamente isso. Tipo, perdi 100 mil. Bola para frente. Não quer aprender com aquilo lá. Tipo, vou dar um jeito, mas não parou, não estudou por que aconteceu, por que falhou, quais foram as falhas, o que deixou de fazer, As pessoas não olham para esse lado, né? Não olha porque dói, né? Dói. Tem... você quebrar o ego de você falar para alguém. Dói, cara. Dói. Você falar que você tomar um golpe, meu Deus, você fica com uns 7 sapos grudados na garganta. Você ter que pedir dinheiro emprestado, pô, isso dói demais. Dói. Mas é a quebra de orgulho às vezes, né? Tipo, nossa, eu também tive que pedir, né? Sempre. Nossa, eu tive que pedir 20 mil reais pro meu tio. Eu falei, cara, como é que eu vou pedir? Cara, você não tem como não. Aí pede, ué. E a gente acha muito, né? Por exemplo, cara, tem gente que faz 100 mil reais em uma semana. Exato. E aí você começa a mudar, né? Pô, talvez não seja muita coisa. Porque eu vejo que assim, não sei se você também vê dessa forma, mas a partir do momento que você fica vendo que é muito, você já se enterra naquilo. Você começa a se tornar medíocre. Sim. Você não começa a ver outras possibilidades de você fazer renda. Sim, claro. Você se vê vítima do próprio golpe. E daí que tá, na psicologia a gente vê muito isso, né? Que a pessoa se ver vítima é gostoso. Tipo, se eu me vejo como vítima, eu vou me colocar como vítima para os outros. E aí é como se eu baixasse a frequência, sabe, de todo mundo. Isso. Todo mundo fica passando a mão na tua cabeça. E para mim é gostoso. Todo mundo tá passando a mão na minha cabeça. É gostoso, pô. Né? Você tá ali, não, tudo vai ficar tudo bem, a culpa não foi sua, entende? Então, assim, eu acredito que seja um meio termo também, porque daí se a pessoa fica muito no vitimismo, ela vai se olhar de uma forma errada, assim, vai se olhar, vai piorar o quadro dela. Claro, piora, né? Com certeza. E daí, pra sair daí a pessoa tem que ter muita força. Aí você tem que ter 2 vezes força a mais, né? Sim. Isso é difícil. Porque daí, vem comigo, por exemplo, lá, pra eu atender. Aí eu entendo, aos poucos eu vou indo, vou tomando vínculo, né? Porque a gente tem que ter um vínculo. Mas vai chegar uma hora que eu vou falar, cara, é você que tem que sair daí, foi você que se colocou. Isso mesmo. E aí a pessoa fala, não, daí eu mas não tem o que eu fazer, eu não tô quem faz terapia comigo tá assistindo, sabe, eu não tô pra agradar vocês, eu tô pra salvar. E nem eu que salvo, tá? Deus que salva, mas eu tenho que fazer meu trabalho bem feito. Se eu quiser ficar 2 anos com vocês, eu sei fazer. É muito fácil. É só eu deixar vocês falando, dar umas alternativas. E aí ficar 2 anos ali recebendo. Eu quero que vocês em 1 mês sumam da minha frente. Quero que vocês fiquem bem. E daí tem que ser... Eu aprendi dessa forma, né? Tanto que para muito psicólogo a gente não consegue debater isso. Mas enfim, tem o meu professor que ele já faleceu, que é o Olavo de Carvalho. Acho que você já ouviu falar, né? Já. E hoje ele é conhecido só porque ele era bolsonarista nos últimos anos de vida dele, né? Mas não tem nada disso. O cara é talvez o maior filósofo do Brasil e foi enterrado por causa do Bolsonaro. Só porque ele defendeu o Bolsonaro. Mas nas aulas ele também não defendia. Mas por que eu trago isso? Porque ele fez, cara, se não foi o melhor estudo da psicoterapia, foi um dos maiores estudos da psicoterapia. Um brasileiro. E a gente não dá valor. É que muita gente se esconde, né, atrás das... Pois é, porque o brasileiro tem uma cultura também disso, né? Tipo, de ser um pouco vítima, de falar, não, todo mundo que nasceu aqui talvez não seja bom. Pô, esse cara que tá do meu lado aqui, será que... mas ele tá ganhando muito dinheiro. Não, tá fazendo alguma coisa errada. Exato. Cara, eu vejo muito isso, me dá uma angústia, porque quando eu comecei a crescer assim, com as vacas, com
Eu tomei muito risco, peguei terra para plantar lavoura, soja, tomei um tombo também gigantesco. Gigantesco não, mas foi um tombinho, né, de 60 mil reais. Foi ligeirinho. Assim. Foi o primeiro tombo para eu ficar esperto. E assim, as pessoas não queriam me ajudar. É difícil. As pessoas em volta, assim, eu precisava de alguém para colher para mim, porque o soja estava muito seco. E as pessoas falavam, não, eu já guardei minha plataforma, e eu passava, o barracão estava aberto, a plataforma estava lá, era só sair e colher. Eu falo que é muito difícil você achar alguém que estende a mão, hein, nessas horas. Muito difícil. É mais fácil alguém te tirar a tua mão do que alguém estender. Exatamente. E é aí que a gente tem que voltar para dentro, né? Porque senão a gente volta para a parte, eu acho que os produtores rurais, eles não falam muita coisa, entende? Eles se prendem. Eles se fecham. Eles se guardam e... Não vou passar isso para minha mulher, não vou passar isso para meu filho, né? Então quase ninguém sabe o que está rolando. É isso mesmo. Todo mundo sabe que tem dívida, mas ninguém sabe quanto. Isso é verdade. Sempre tem alguém que tem com medo de falar as coisas. E a primeira coisa na terapia, quando o cara fala pra mim que tem dívida, eu falo, vem aqui, vamos anotar. Quanto que é? Ah, não, quanto que é? Vai pesquisar aí agora pra mim, quanto que é? Não, é isso pra isso, vamos somar. Aí soma, clareia, deixa eu falar, cara, 10 mil não é nada, cara. Já chega muita gente com 10 mil de dívida. E pirado. Cara, 10 mil não é nada. Você pode fazer 10 mil em um mês. Exato. De renda extra. Com certeza. Dá um jeito, né? Exatamente. E aí você vê que as pessoas elas não conseguem olhar justamente por isso. E aí por isso que eu trouxe o professor Olavo de Carvalho, porque ele fez esse estudo das 12 camadas da personalidade, não sei se eu já te falei. Não. Que é uma base, né, que a gente usa. Claro que a gente usa outras tantas bases, mas é como se tudo se conversasse, né? É aquilo que a gente está falando. Quando o intelecto passivo teu entende, então serviu para você. Porque muitas vezes a gente só vai falando para tentar acertar alguma coisa dentro de vocês. Certeza. E nessas 12 camadas, tem as 7 primeiras camadas. Vou falar só delas, porque as outras é muito demorado. Mas é as mais importantes. Então, ele coloca numa roda, né? As 12 camadas da personalidade. Então, da primeira até a terceira, todo mundo passa. Só não passa uma pessoa que realmente tem deficiência cognitiva, que não consegue entender. Então, a quarta camada, a quinta, a sexta e a sétima são as mais importantes. Então, você passa da terceira camada para a quarta camada quando você começa a se olhar de fora. Quando você começa a olhar o seu pensamento como terceira pessoa. Então, é por volta dos 7 anos. E ele chama essa camada de camada afetiva, né? Da camada que a pessoa está buscando afeto. Então, é uma criança com 7 anos buscando afeto. Então, se a criança ela consegue ter o afeto, ela vai para a quinta camada, que é o afeto dentro de casa. Ela vai para a quinta camada, que é a camada da força inútil. Ele chama exatamente assim, força inútil. Que eu renomeei a camada de reconhecimento. Que é quando a gente não tem força, a gente é um adolescente, a gente vai no mundo tentando achar alguma coisa. Então a gente vai se forçando, a gente vai, né? E aí, quando a gente vê que essa força não serve de nada, que é a busca do reconhecimento com as outras pessoas, a gente passa para outra camada, que é mais ou menos a faixa dos 18 anos, que é quando a gente passa para a força útil, que é quando a gente troca o dinheiro pelo nosso tempo. Então a gente começa a buscar recompensa, a gente começa a trabalhar para sobreviver. E daí a gente entendeu o mundo. Só que as pessoas em geral, elas não saem de nenhuma dessas camadas. Elas têm problema de afetividade, elas têm problema de reconhecimento e elas têm problema de recompensa. Uhum. E aí você vê, sempre é isso. Sempre. Aliás, 100% das vezes é isso. As pessoas que estão no mundo, às vezes ela está buscando as 3 coisas ao mesmo tempo. Estão no serviço e estão buscando afeto no patrão, né? Buscando reconhecimento e buscando recompensa. E aí, o que acontece? Quando a gente está buscando essas 3 coisas, essas 3 coisas têm uma coisa em comum, que é o externo. É sempre o externo. E aí, quando eu peço para a pessoa, mas quem você é? Quem que é o Lucas? Aí a pessoa fala, não, o Lucas é agricultor. Fala, não é isso. Quem que é? Não consegue nem explicar às vezes, né? Nunca. Trava. É porque nunca não é uma pergunta feita diariamente. Quem que é você? Então, e aí, a pessoa vem trava. O que você gosta de fazer?
Ah, eu gosto de andar de trator. Pô, será? O que você gosta de ter o tempo livre? Aí o agricultor, ele fica assim, mas eu não tenho tempo livre. Domingo é domingo, né? Você tem frango, Sim. tem... a gente tinha vaca... Você não tem domingo, você não tem final de semana, você não tem feriado. Então, pra ele é tudo isso. Sabe? Ele não sabe do que ele gosta, ele não sabe ter prazer quando ele tá trabalhando, ele não sabe ter prazer quando ele tá parado. Isso é verdade. Eu sempre costumo, a gente entra num loop de não descansar, né? Uhum. Tipo, eu tenho que trabalhar todo dia, todo dia, todo dia. Você quase não tira um tempo para você às vezes. É isso que é o ruim do pessoal, né? Do agro, né? Uhum. É todo dia, tem que trabalhar todo dia. E se não trabalhar todo dia, parece que, tipo, os meus pais falam, você não é homem, né? Aham, você é vagabundo. Você é vagabundo, né? Então eu falo, meu Deus do céu, e às vezes fico pensando, meu Deus do céu, né? É difícil, É né? difícil, é difícil, é difícil. Que nem eu tava esses dias falando lá com meu pai, né? Que o pai é da geração pão com salame, né? Não Uhum. existia Pão com banha. pão com banha, né? Aí a gente foi pro pão com mortandela, pão com presunto, né? E agora estamos entrando na pão com Nesquik, né? O pessoal de hoje em dia, cara, eu vejo, cara, como é É que isso aí. pode, cara? Antigamente era bruto, né? Exato. Hoje, você falar uma palavra meio de atravessada, já, ai meu Deus, ai. Aham. E o povo é Mas fraco, é geracional, né? é Tipo isso. assim, a geração dos nossos avós, eu acho que do meu até, eu acho que do meu bisavô, acho que nem dos meus avós. Era essa geração que tinha que buscar, né? Tipo assim, dos meus bisavós vieram pra cá, aqui não era nada, né? Não tinha nada aqui. Então, foi os pioneiros, enfim. E aí começaram, né? Começaram a criar, né? Só que eles viviam. Viviam, Eles viviam agora, pô. eles Tava viviam. conversando com a avó da minha mulher. E eles falavam isso, falavam, não, a gente vivia, não tinha tristeza. Então Isso por que... que a tristeza existe no nosso tempo? Porque a pessoa não se conhece, porque eles se conheciam. Eles sabiam o que eles gostavam, eles sabiam quem eles eram. Exato, Eu sou quem? Eu sou o Felipe Bonato. É isso que eu sou. exato. E eu tenho a minha identidade. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o terapeuta. Eu tô terapeuta agora, mas eu posso estar outra coisa. Hoje, agora, depois daqui, eu posso sair e virar outra coisa. Com certeza. E é fácil, né? E é fácil. Hoje é muito fácil, antigamente não E era isso. antigamente era mais difícil. Só que para eles era assim, a dificuldade, eles sabiam que eles, tipo assim, eu vou passar um período difícil. E não é um período de 2, 3 meses. Vou passar um período de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Difícil. Difícil para criar meus filhos e meus netos. Então eles andavam de cavalo, cara, 1.000 quilômetros. Então assim, e a gente não consegue olhar para eles. Entende? Eu era muito cético para isso. Né? Eu tinha um problema assim. Tipo assim, não, geração passada não tem nada a ver comigo. Né? Não, esse negócio geracional não tem nada a ver. Tem tudo a ver, tá tudo em você. Porque o sangue que passou do meu bisavô foi pro meu avô, foi pro meu pai, que tá em mim. Exato. E o meu sangue vai passar pra minha filha. Então, assim, já é uma descendência milagrosa. E a partir do momento que, infelizmente, acontece o suicídio, é justamente quando você quer cortar isso. Então, no seu subconsciente, você não quer passar isso pra ninguém. É. Então, você quer matar todo mundo dentro de você. É, que nem se falava lá, que eles já sabiam que ia ficar 20 anos difícil, né? Às vezes a gente não quer ficar 6 meses difícil. Exatamente. A gente tá com medo. Tá com medo, né? Não, cara, eu lembro de uma história, meu pai falando que eles moravam num lugar muito frio. E aí, era aqui no Paraná. E aí, meu avô esquentava a madeira para eles dormir quente. Aí depois ele esquentava outra e virava a madeira, porque eles não tinham coberto o suficiente. Nossa senhora, hein? Cara, eu ouvi isso e eu falei assim, O quê? que realidade é essa que eu tô vivendo? Que é a minha cama, que eu tenho ar-condicionado. Funcionado, tem tudo na minha mão. Entende? Então, Tecnologia hoje tá tudo na mão, e né? é aquilo que eu falei outra vez pra você, que a gente aprendeu a reclamar e acha que isso é normal. Eles não reclamavam, gente, eles não reclamavam. Ah, se tinha problema na tua família, sei lá, porque tem muito bisavô que fazia muita coisa errada, bebia, sei lá, batia na mulher. Claro, vai ter muita coisa errada, não tô falando que ninguém é santo. Mas eles não reclamavam. Não, reclamava.
Se você difícil. pedir para sua avó, para seu bisavô, ele reclamava muito? Não, ele nem falava. Geralmente o homem não fala. Só que isso vai passando. Então o homem ele precisa falar. Né? Tem um negócio que eu tava vendo no TikTok ontem. O cara falando, não, você tem que ser uma fortaleza dentro da sua casa, tua mulher tem que te olhar. Cara, tua mulher vai te olhar como uma fortaleza a partir do momento que você se abrir totalmente para ela. Que ela saber as suas fraquezas. Claro que você não vai ficar chorando, pedindo para que ela resolva suas coisas, mas toda mulher quer isso. Que é, assim, existe 2 caminhos. Na psicoterapia, graças a Deus, eu tive um professor muito bom. Que o caminho do casal é esse. Se vocês não têm um caminho sólido que é dos 2, cada um vai achar o teu. E aí vai vir as brigas, e aí vocês vão ficar distantes, e daí cada um vai viver por si. E os 2 vão ficar depressivos, os 2 vão ficar ansiosos, e aí a gente tem que voltar. Tá, mas agora, depois de tantos anos, voltar a se falar, Felipe, é isso. A fala é a coisa mais importante que a gente tem. E daí, voltando para terminar as camadas da personalidade, tem a outra camada que é a 7ª camada, né? Que é depois dessas 3, que é a camada da felicidade. Só que ela não é a camada chamada felicidade. Ela, a 7ª camada, o Olavo de Carvalho descreveu como serviço. E aí ninguém entende. Atos de serviço? É ato de serviço, mas é assim, ele descreve como amar o dever. Quando você sabe quem você é. Entende? Sim. Quando você se identifica. Tipo, agora, no meio social, eu sou quem? No meio social, eu sou terapeuta, eu sou terapeuta. Se eu sou terapeuta, se eu sei dessas coisas, e agora eu vou ver os comentários e pessoas falam, não concordo com o Felipe. E eu vou lá e vou rebater, não, eu não sei. Tipo assim, eu não sei quem eu sou ainda. Porque eu não preciso rebater. Porque eu já sei quem eu sou. Sabe? Exato. Isso é muito... E isso quando você passa dessa fase, acabou. Você não tem mais problema na sua vida. Porque se a pessoa ela vem jogar um monte de coisa na sua vida, na sua cara, porque você falou alguma coisa, você vai entender, pô, aquela pessoa não sabe quem ela é. Ela tá falando a percepção dela. Exato. Entende? Uhum. Aí eu vou pegar pra mim um negócio que é dela. Se eu pego pra mim, daí eu volto. Eu tô buscando reconhecimento. Entende? Porque eu queria ter o reconhecimento. Eu não preciso do reconhecimento dela. Eu quero ajudar ela. Ela vai ser... Se ela sentir que ela entendeu, tudo bem. Se ela não sentir... Ótimo, perfeito. Também. E aí eu começo a amar o meu dever. Porque o meu dever como terapeuta é ajudar outras pessoas. Então tudo se torna a mesma coisa. O amar se torna dever e o meu dever se torna amar. Então eu não faço mais as coisas por dever, eu faço por amor. E eu não faço coisas mais por amor, eu faço por dever. Entendeu? Daí se torna um hobby. Tipo assim, não é mais eu vou um criar, trabalho. Eu vou criar. A minha filha, ela tá por aí, tem um ano de idade. É o meu dever trocar a fralda dela. Então eu troco por amor. Uhum. Se eu troco por reconhecimento, lascou. Uhum. Se eu esperar reconhecimento do meu filho, paz. Sim, ó, eu tô colocando um poder, coitada da criança. Vocês estão colocando um poder no filho de vocês, e por que eu vejo isso muito no agronegócio? Os pais querendo que os filhos toquem as coisas, mas os filhos, assim, não nasceram para aquilo. Muitos dos pais, eles falam assim, eu criei esse capital aqui para você cuidar, e daí você não cuida, isso é uma facada no coração deles, hein? Exatamente. Quando você fala assim, não, eu não vou ficar aqui. Eles chegam a entristecer, ficar depressivo, né? Então, eu vejo quando o meu pai ele ficou em depressão quando eu tinha 15 anos, né? Então, o que era o meu dever? O dever era cuidar por que ele caiu em depressão. Né? Daí eu descobri que era por dívida, né? Então, isso já veio moldando já eu lá atrás, já com 15 anos, né? E o dever meu também era que ele não se pendurasse por aí, né? Que ele tava com a ideia de pendurar. Então, a gente cuidava os dois lados, né? Tipo... E ele chegou a falar? Ele falou que queria tirar a própria vida uma vez. Aí a minha mãe falou, mas por que você quer fazer isso? Aí trouxe ele de volta para a realidade, né? Que ele tava, sei lá, viajando, né? Então ele falou, não, você tem 2 filhos, ó, teus filhos, olha, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar e tal. E passou, realmente passou. Só que daí se formou... É um período, né? Um período ali difícil, né? Que a minha mãe falava assim, quando chegava um cobrador, aquele tempo não tinha WhatsApp, né? Aí eu chegava um cobrador e a minha mãe falava assim, vai lá e conversa com ele lá.
Aí as pessoas sentiam um dó, né? Um menino de 15 anos aqui falando que o pai tá depressivo, que a gente vai dar um jeito de pagar, né? Daí... E a dívida era grande? Não, naquela época lá era 40 mil reais. Em 2010, mais ou menos, né? Então... Não sei em quanto hoje. É a mesma coisa, viu? Eu sei, viu? Os dois perdemos, nós dois perdemos 100 conto. 100 mil, meu Deus do céu. Mas, assim, naquela época lá era, tipo, era um pouco mais difícil, mas cara, não tinha tempo a perder com o telefone. A gente brincava, agora tem que fazer isso aqui. Daí depois desligava daquilo lá e ia brincar. Exatamente. Ia correr atrás de bola, ia no campo lá, chutava, andava de cavalo. Então, hoje as pessoas se preocupam demais porque vê coisas demais, eu acho. Exatamente. Tipo, elas colocam ali, ela acordou, a primeira coisa que ela faz, já vai lá... Olhar o celular. Então, TikTok. Instagram. Aí você coloca coisa errada na sua cabeça, já de manhã cedo, antes de tomar o café. Aí você... Cai uma mosca dentro do café, você já fica bravo, puto e xinga já meio mundo. E às vezes lá atrás a gente olhava assim, cara, uma mosca. E a mosca às vezes é Deus. Isso que é o louco, entendeu? E as pessoas ouvindo nós às vezes vão achar que a gente é maluco também, mas tudo bem. É meio maluca essa vida mesmo. Eu falo isso pro paciente, falo, pô, você entendeu? O cara fala, entendi. Eu falei, mas eu não entendi o que eu te falei. Mas é isso aí mesmo. E, cara, e aquilo lá me serviu como um aprendizado que você não faz ideia. Imagina. Eu imagino. Aí hoje, a missão, né, que eu tenho o meu pai vivo ainda hoje, né, e o pai vê o lançamento do livro e eu contando lá de honra e respeito, o pai desarmou. Eu vi. Imagina, o pai nem imaginava que eu era capaz de tudo isso. Aí o pai chegou e falou assim, cara, parabéns. Eu não imaginava que eu tenho um filho escritor. Até sai uma lagriminhazinha assim, junto com ele, mas... Que cara, bom, tem que sair mesmo. Isso é gratificante, né? A gratidão, né? Quando a gente vê, né? É que pais. Você curou seu pai, né? Entende? Conforme o passar dos anos. Não foi no dia, não foi na hora. Né? Hoje ele vê. É isso, e querendo ou não, isso me trouxe... Hoje ainda tento consertar ele, né? Que eu virei pai do meu próprio pai, né? Daí tem um grande problema. Daí o problema ficou um pouco diferente logo depois, né? Resolvemos um, mas queríamos outro, mas né? Isso é normal. Você resolve aí agora tem que mamar. Desmamar, devagar, meu Deus, né? Esses dias atrás o meu pai falou assim, falei, pai, mãe, eu vou sair de casa, né? Tá, e nós? O que nós vamos fazer aqui? Daí eu olhei, pai, essa é a mesma dor quando você saiu da casa dos seus pais. Mãe, essa é a mesma dor que seus pais sentiram quando você saiu de casa. Aí os dois se olharam assim, começaram a chorar. Eles viram que beleza. Que o piá deles ali, né, falou, cara, agora ele mordeu na nossa dor também, né? E é a realidade, né? A gente tem que sair, né, de casa. A gente não tem que ficar muito ali nessa looping, né? Ficar perto dos pais, a gente tem que começar a criar coisa nova, né? Porque aquilo que eu tava falando antes os nossos pais, eles aprenderam a criar um projeto para os filhos, né? Não, meu filho não pode dar errado. É isso aqui que ele tem que fazer. Ele não pode errar. Não, eu não vou fazer errado igual meu pai fez comigo. Pô, isso é a pior coisa, né? Tanto que tem uma passagem, acho que é Isaías 40, que é: o Senhor educará os seus filhos e haverá paz entre eles. E não é só os filhos, não é só o meu filho. Sou eu. Entende? É você. É o seu pai. O Senhor vai educar eles. Não sou eu quem educo. Isso mesmo. É a própria vida. Por meio de mim, as coisas vão acontecer. Meu filho vai aprender, mas não tem porquê eu estar... Né, quando ela nasceu, eu fiquei muito preocupado. Com tudo eu ficava olhando. Onde que tá? Vai cair, vai bater a cabeça, não sei o quê. Cara... Se você ficar assim, você tá querendo sentar no lugar de Deus. É claro que eu tenho que ter um cuidado, né? Eu não vou deixar minha filha fazendo... Mas assim, a gente volta no mesmo ponto. A gente se cobra além do normal, né? Tem um livro que é da Luísa Picarreta, que ela ainda não é santa, mas é uma mulher que conversava com Jesus. E ela escreveu 36 livros. Tem todos na internet.
tudo no site dela. E aí Jesus falou para ela, eu vou fazer, eu que consigo fazer vocês diminuírem. E diminuírem em todos os sentidos. Diminuírem em pessoas, diminuírem em ser humildes. Porque enquanto a gente ficar na nossa cabeça pensando nas coisas que a gente fez, nas coisas que a gente vai fazer, a gente está criando uma ilusão, porque nada disso existe. Isso mesmo. E aí hoje eu estava lendo uma passagem que eu postei no Instagram, que é: vocês têm que humilhar o seu coração, mas ali quando ele fala o seu coração é o seu pensamento. O seu pensamento ele tem que estar humilhado. Ele não tem que existir. Porque o seu coração, que é Deus, porque a gente é a imagem e semelhança dele, ali habita Deus. É o primeiro órgão a ser formado. Deus está ali. Só que a gente não se deixa mais levar pelo coração. A gente confia tanto no nosso pensamento que quando ele vem, e ele vem xingando a gente: nossa, você é um lixo, você é ruim, você poderia ter feito diferente, ele nunca vai falar coisas boas para você. E você se identifica com esse pensamento, você vira o furacão, né? Eu costumo dizer assim, o nosso coração é o sol, e o nosso pensamento são as nuvens. Quando o tempo fecha na sua cabeça, já era. Você perdeu a força que o sol tem, né? Só que daí vem o furacão e ele vai desaparecer. E de repente vem o sol e não tem mais nenhuma nuvem. É ali que a gente tem que morar. É ali. Então quando as coisas ficarem perturbadas, a gente tem que buscar o sol de novo. E é buscar o coração. E como que a gente faz isso? Silenciando. É isso mesmo, ficando no silêncio. E aí como que a gente vai silenciar com um negócio chamado celular? Não tem como. Vixe Maria. Se perdeu, já era, entendeu? Eu falo para meus pacientes: cara, chega em casa, enterra o teu celular, no outro dia você vai lá e desenterra. Não tem nada que... Se alguém morrer, alguém vai achar você. Isso entende? mesmo. Chegou em casa, desliga celular, desliga TV, você vai falar com a tua mulher, se a tua mulher tá lavando louça, você vai lavar louça junto, você vai limpar a casa junto. Isso mesmo. Só vai descansar quando os dois tiverem. Isso resolve todo o casamento. Resolve mesmo. Porque daí o que é a briga no casamento, o que é a traição? E traição tem resolução, tá, pessoal? É a gente querendo enfiar a nossa percepção no outro. Daí fica eu apontando o dedo pro Lucas, o Lucas apontando o dedo pra mim e acabou. Eu não vou entender o que ele pensa, ele não vai entender o que eu penso e tá tudo bem. E aí, não vamos mais conversar. Aí o homem começa a olhar pras mulheres, a mulher começa a olhar pros outros maridos. E aí vira ladeira abaixo. E isso tem tudo a ver com suicídio, pessoal. Tem tudo a ver. Porque o pensamento, ele é como se fosse o demônio. Ele vai plantar uma sementinha ali. Isso vai. E aí você vai deixar florescer, você vai amar aquela sementinha. Enfim. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Né? E hoje o pessoal, né, que passou essa crise hídrica ali, né, ficava preocupado. Meu Deus, olhava pro telefone, não vai chover. Meu Deus do céu. 2 semanas sem chover, o sol... 2 semanas ali, o cara é um flito e começa a xingar a mulher. Exatamente isso. E daí a mulher não tem nada a ver e toma culpa ainda, né? E às vezes o cara era só ter desligado o telefone e, cara, aí vem e fala assim ainda: cara, se tinha chovido essas 2 semanas, nós ia ter uma super safra. Mas nunca se deu de perguntar: será que nós merecemos uma super safra? E depois que choveu, também não agradeceu a chuva que veio. Não. Veio muito tarde. Agora tá chovendo demais. Isso. Aí quando choveu, pegou e foi no boteco ainda, né? Choveu. Vou tomar uma cerveja agora. É isso aí. O povo hoje reclama demais e não agradece nada, né? Rezar pra que chova também tá fora de cogitação. Não, isso... vou pedir. Deus, manda uma chuva pra nós. Aí eu olho pro lado assim, poxa, eu já tenho que fazer outra coisa, né? Você não para, você não tem o tempo de espiritualidade, né? Que nem antigamente tinha, né? Lembro lá na minha avó, era toda noite rezava o terço. E se falhava um dia, o pau já quebrava, já, né? E hoje o pessoal perdeu esse costume, né? E mais, né? Eu acho que de contemplar também, né? Com certeza, né? Cara, eu tava lendo sobre... Eu não sei nem que livro que eu tava lendo. Desculpa, gente, é que eu tenho TDAH. Mas eu não faço ideia que livro que é esse. Mas ficou na minha cabeça isso, que a natureza, ela é. Uma árvore, ela só é. Ela é uma árvore.
Tipo assim, você olha pra ela, ela só é árvore. Ela não tá nem aí pra você. Exato. E o tempo, ele muda num instante, ele pode derrubar aquela árvore. E a árvore sabe disso. Entende? É louco isso aqui. Eu sei que é louco isso aqui, falar pra vocês, tá? Mas por que isso? Porque a gente parou de olhar a perfeição, sabe? A gente acha que tudo é material. E aí a gente tenta compensar essas coisas com outras coisas materiais. Então, se eu não tô feliz, eu vou comer mais. Se eu não tô feliz, eu vou assistir mais, vou pegar meu celular. Então é sempre isso, sempre um consumo. Porque eu tô tentando me encher de coisas de fora. E o ser humano, ele é imaterial, a gente não vai se encher de coisas materiais. Às vezes a melhor coisa que você faz é ficar 24 horas de jejum. Entende? E a pessoa fica com medo, né? Aí tem o medo, exatamente. A ansiedade às vezes não é ansiedade. Muita gente vem pra mim e fala, não, é porque eu sou ansioso, tomo fluoxetina, não sei o quê. Aí vai, vamos se aprofundar e tal, mas você não tem medo? Eu acho que é isso. Não, você tem medo. Medo de quê? Medo de sair na rua, medo de tudo. Medo das coisas dar errado, é um medo, não é ansiedade que você tem, é medo. Aí tá, agora a gente deu o nome exato da coisa, é o medo que você tem. O medo de dar certo, o medo também de não dar certo. Mas qual que é a pior coisa que pode acontecer? É você ficar parado. É onde você já tá. A pior coisa que pode acontecer é o que você já tá fazendo. Então não tem por que existir o medo. É isso mesmo. Tem uma palavra que eu falo no meu livro aqui, que existe vida do outro lado do medo. Exatamente. E aí o pessoal fica falando, Não entendi. assim? Não entendi. Não, como é que é? ser... Ué, tem vida do outro lado do medo, Aí a pessoa fica falando, é verdade. Né? E as pessoas ficam se cobrando, meu Deus do céu. E tem uma outra coisa que eu falo, né? Às vezes o ao contrário também dá certo. Às vezes você faz tudo certo para dar certo e dá errado, né? Então você fez tudo certo para dar errado e às vezes você faz tudo errado para dar certo. Exatamente. E as pessoas não entendem às vezes essa lógica, né? E elas querem viver o perfeito ali. Não, eu não posso mudar um pouquinho da minha linha aqui que eu já, meu Deus, já faz a... Não posso sair do controle, né? Eu tenho que estar no controle de tudo. E quem está no controle tá na minha mão. Mas quem está no controle só tem um, né? Eu crio uma analogia que é exatamente isso. Eu falo pro pessoal assim, vocês estão dentro de um carro. E aí vocês estão olhando para esse volante, estão olhando para... Eu te falei isso no dia do livro, né? Isso. E fui eu que criei essa analogia. O meu professor falou de outra analogia e eu achei que ele tinha, mas não era nada disso. E no fim deu certo. A gente está no carro segurando no volante o tempo todo e aí a gente está acelerando e às vezes a gente está freando e a gente está acelerando e freando ao mesmo tempo, que é a ansiedade, que é a depressão, e a gente está olhando para o volante. E aí a gente troca de carro e aí a gente quer deixar o carro mais bonito e aí a gente troca de volante. E aí a gente aumenta o volume do carro e não escuta nada de fora, mas em nenhum momento a gente está olhando para a estrada. Sim. Nenhum momento. E aí quando você vê alguma coisa disso, seja nessa conversa, seja numa terapia, seja em qualquer coisa que Deus instala na sua cabeça, alguma coisa que você começa a levantar a cabeça, você começa a ver o horizonte. Só que daí é que tá, quando você começa a ver o horizonte, você precisa ter alguém para você se espelhar. Sempre tem que ter, né? Não, se você não tem ninguém, você vai se sentir perdido. Porque você vai sentir uma fagulha de livre-arbítrio e você vai achar assim, não, mas eu tô no controle, eu posso ir por esse caminho. Não é isso. Entende? É aí que as pessoas se perdem. Quando a gente tá saindo na terapia, tá saindo da depressão, saindo da ansiedade, é justamente isso. A pessoa, ela oscila muito, porque ela tá vendo uma realidade diferente. E é aqui que a analogia fica melhor. Porque daí eu mostro para vocês que esse carro tá guinchado. E ele tá guinchado por Jesus Cristo. E Jesus tá o tempo todo falando. Ele tá falando e você não tá escutando. Você tá olhando no retrovisor e você não tá escutando ele. Você pode não acreditar em Cristo, pode acreditar em nada. Acho que é o universo, mas ele tá falando para você muita coisa. Só que você tá com o volume tão alto, com o carro fechado. E o que é o carro fechado? É a gente não aproveitar a nossa vida enquanto ela tá acontecendo. A gente não olhar para o lado, ver a paisagem. Jesus está mostrando aqui, ó. Essa paisagem aqui eu quero que você olhe. É aqui que eu quero que você veja. É isso aqui que para você nasceu. É isso aqui que vai acontecer. E ele está mostrando o quê? O seu dia a dia. O seu hoje. O agora. E a gente perde tempo com as outras coisas. E aí como que eu consigo viver sobre isso, Felipe? É uma grande dádiva. É todo dia a mesma coisa, pessoal. Não é que você vai ser feliz o resto da vida. Mas é todo dia a gente querendo sentar no lugar de Deus e ele tirando a gente. E a gente querendo e ele tirando. Aí, de repente, eu tô no lugar dele
não, agora vai dar certo. Daí ele Certo. fala, não, não é assim. Daí você sai e fala, não, tudo bem, agora eu entendi. E aí você não entendeu de novo. E aí vai de novo. E muita gente fica ali andando de cara, é a primeira coisa que tem, né? Celular. Com a mão no volante e a outra aqui, né? Às vezes vem Exatamente isso. às vezes vem a pancada e você nem sabe o porquê, né? É isso aí. Pô, eu podia ficar mais hora conversando, né? Eu gosto de falar disso. Isso é bacana, né? Quando a gente entra nesses assuntos, né? As pessoas, eu quero que vocês comentem aqui também. Se vocês acharam a gente meio maluco, tá tudo bem, tá? A gente é mesmo. Geralmente quando se junta dois malucos, falta um, né? Falta o terceiro. E quando junta três, falta mais um, o quarto. Eu acho que é isso. Tem uma coisa pra falar? Não, acho que é isso aí mesmo. Vai ter outros capítulos aí. Que bom, isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês deixem uma curtida, se inscrevam no canal, compartilhem para as pessoas. E acho que vocês podem deixar também opções aí de nome, né? Com No certeza. nosso podcast. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Um nome, né? E aí a gente vai votando aí se vocês tiverem nomes bons. Deixa sugestões. Fechou? Fechou. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Vamos desligar para ver se agora eu desligo.